A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e gloriosa. Ontem a gente falamos que Deus escolhe o improvável, né? Estamos no livro de Juízes, no capítulo 6. Hoje vamos terminar o capítulo 6, do 26 ao 40, onde o tema é: edifique um altar para Deus, como ele edificou aqui. Gideão, ele obedeceu ao Senhor. E olha que o Senhor mandou ele destruir os altares de Baal do seu pai. Não foi fácil, mas ele obedeceu. Ele edificou um altar da obediência. Edifique um altar para Deus naquilo que ele está te cobrando. Edifique um altar para Deus no seu lar, na sua igreja, no seu trabalho, na sua faculdade. Onde você chegar, edifique. Porque você só tem a ganhar. Ele foi difícil. O primeiro chamado dele, a primeira ordem do Senhor não foi fácil, mas ele obedeceu. Porque não é olhar para a situação, para a família, não, é olhar para Cristo. É melhor obedecer do que sacrificar. Independente da sua vida estar com dificuldade ou não, edifique um altar para Deus. Porque Abraão edificou um altar quando foi oferecer seu filho. E no final grande foi a vitória. Então não olhe para a dificuldade. Mesmo que o Senhor esteja mandando você edificar um altar que você não está entendendo, mas João 13:7, ele disse aos discípulos, e diz a mim e a você hoje: o que eu faço hoje, você só vai entender amanhã. Então a ordem dele para você edificar seu altar e eu, amanhã a gente entende. Mesmo que seja uma edificação difícil aos nossos olhos humanos, mas quem vê no escuro é o Senhor. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Josué 6, a partir do 26. Neste lugar, altar é seguro. Faça para o Senhor, seu Deus, um altar de pedra, bem arrumadas. Depois, pegue o segundo touro e a madeira do poste de Azerá e arrancando, a queime tudo no altar como um sacrifício. Queime tudo que não agrada a Deus. Deixe de lado e edifique o altar para ele. Gideão levou 10 dos seus empregados e fez o que o Senhor tinha dito. Porém, como estava com medo da sua família e do povo da cidade, em vez de fazer isso de dia, fez de noite. Porque o que Deus mandou não seria fácil. Ainda tinha que destruir os deuses de seu pai. Ele foi prudente. Ele fez, mas fez à noite. Quando o Senhor mandar você fazer uma coisa, olhe tudo ao seu redor. Se a igreja que você está tem outra ordem diferente da que você estava, obedeça o pastor. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Agora edifique seu altar com ordem e decência. Veja o que ele fez à noite. Por quê? Porque ele teve medo de fazer de dia, para que não venham as coisas piores a acontecer a ele. Ele não desobedeceu a Deus, mas ele olhou toda a situação. De madrugada, quando os homens da cidade se levantaram, acharam o altar de Baal e o poste do seu deus Aserá derrubados, e o segundo touro queimado no altar que tinha sido construído ali. Com certeza, Gideão ficou com medo, porque ele sabia que eles iam ter uma reação. Afinal de contas, eram os deuses dele. Perguntavam: quem será que fez isso? Procuraram saber e descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Então disseram a Joás: traga seu filho aqui para ser morto, porque ele derrubou o altar de Baal e o posto de Deus Azera. Veja que situação. Agora queriam matá-lo, mas quando Deus manda, ele se responsabiliza. Se Deus abrir uma porta para você num lugar difícil, ele vai com você todos os dias. Não temas, que ele está com você. Mas Joás disse a todos os que estavam ali, reunidos contra ele: vocês estão defendendo Baal? O pai de Gideão falou: quem o defende será morto antes de o amanhecer. Se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda. O altar dele é que foi derrubado. Veja que o pai dele foi sábio. Se vocês estão
defendendo um Deus que não se defendeu. Vocês estão procurando fazer uma coisa que, já que ele é Deus, ele mesmo se defenda. Quer dizer, ele foi extremamente sábio. Mas ele foi sábio dele mesmo? Não. Porque Deus estava naquela situação. Deus mandou Gideão fazer aquilo, mas Deus estava com Gideão. Deus protege, Deus abençoa, Deus sabe como faz. Ele se responsabiliza pelo que ele manda você fazer. Lá em Jeremias 1,12 ele diz, eu velo pela minha palavra para cumprir. E foi quando ele chamou Jeremias para fazer a obra. Comigo e com você não é diferente. Daquele dia em diante, Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, pois Joás tinha dito que Baal mesmo se defendia. O altar dele é que foi derrubado. Veja que ele estava com medo do pai dele, e o pai dele o defendeu. Mas defendeu porque Deus estava no negócio. Só não faça nada que Deus não mandou, porque aí ele não se responsabiliza. Então todos os medianitas, os amalequitas e os povos do deserto se juntaram e atravessaram o rio Jordão, acampavam ao vale do Jeriel. E o Espírito do Senhor dominou Gideão, e ele tocou uma corneta de chifre de carneiro, e os homens do grupo de família de Abiezer foram juntar-se a ele. A gente sabe que quando um líder tocava a corneta é porque agora ele era líder, um homem. E ali agora ele ia administrar. A vida de Gideão mudou, porque essas duas pessoas, né, essas duas equipes, os medianitas e os amalequitas agora se viraram contra ele. Infelizmente, Deus chama, mas você vai enfrentar muitos obstáculos. Porque quando se passa a ser destaque, vem a arma, vem a inveja, vem a discórdia, vem tudo. Mas a gente tem que ser mais do que tudo isso com Deus na nossa frente. Gideão enviou também mensageiros para chamar os homens das tribos de Manassés, de Azer, de Zebulon e de Naphtali, e eles também foram se ajuntar a ele. Veja que aquele rapaz que era medroso, que disse que era o mais simples da família, a família dele era a mais pobre dali, agora teve força. Começou a reunir equipes com ele para ganhar a guerra. Sabe o que é isso? É quando Deus está no negócio. Só faça algo se você tiver convicção que foi Deus que mandou. Porque aí ele se responsabiliza e é com você. Por mais que você não tenha capacidade, o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando tu é fraca é que é forte. Glória a Deus, porque é ele. Então Gideão disse, o Deus de tu, ó Deus, tu disseste que queres me usar para libertar o povo de Israel. Veja a oração que ele fez a Deus. Pois bem, vou pôr um pouco de lã no lugar onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho estiver molhado, somente a lã e o chão em volta dele estiver seco, então podereis ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar Israel. Veja, diante de tudo isso, o pai dele defendeu ele, mas ele foi prudente. Ele pediu algo que, humanamente falando, não aconteceria, a não ser que Deus mostrasse o poder dele. Ele conversou com Deus. E nas horas mais difíceis a gente conversa com Deus. Na hora de uma necessidade, de uma cura, de um problema financeiro que não tem saída, ou da vida espiritual que está fraca, converse com Deus. Faça, pergunte, peça um sinal e ele dá. O que ele me disse aconteceu. Na manhã seguinte, Gideão se levantou, espremeu a lã e dela saiu água que deu para encher uma tigela. Olha que coisa linda. Então ele pediu a Deus, não fique zangado comigo, mas deixe que eu fale só mais uma vez. Veja que homem sábio. Por favor, que eu faça mais uma prova com a lã, que desta vez a lã fique seca e que haja orvalho somente no chão em volta dela. Aí você e eu disse assim, mas ele não já fez o primeiro sinal, não pediu e Deus não fez? Sim, foi. Mas a responsabilidade dele era grande. E Deus sabe como é o ser humano, que é mole, a gente é limitado. E Deus conhece. Quando a gente ora com ele com sinceridade, que foi exatamente o que Gideão estava fazendo. E Deus fez isso naquela noite, e a lã ficou seca,
e o chão em volta ficou coberto de orvalho. Deus se responsabiliza pela sua palavra. Ele diz, eu velo pela minha palavra para cumprir. Então converse com Deus. Eu também, como Gideão fez, pedi o sinal e Deus se revela. E Deus abençoa. E Deus abre porta onde não tem parede. E Deus te cura. E Deus faz o impossível. Se creres, verás a glória de Deus. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus. E até amanhã.